FUVEST 23. Um processo típico de adulteração do leite envolve uma simples diluição com água. Cara, a alteração, a adulteração de leite é um tema que já caiu muito em vestibular nos anos 2000, por aí, 2010, 2007, 2005. Depois sumiu. Hora de voltar, a FUVEST voltou com isso. Essa adulteração pode ser avaliada pela quantidade de proteína na amostra. Segundo pesquisadores do SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, as proteínas do leite podem ser precipitadas com sulfato de cobre meio salino por meio dos íons cobre 2+. Pela quantidade de cobre 2+, remanescente em solução, é possível calcular por diferença a quantidade de proteína na amostra. Então ele explicou já qual é a lógica que ele vai seguir. Letra A de amor. Esboce um gráfico da variação de concentração de proteína em função do volume de água adicionado ao leite. Começou já a festa. Assim, como é que quem quer fazer isso aqui para mim? Simples, pessoal. A FUVEST gosta de cobrar gráfico, gosta de cobrar... você tem uma leitura dos dados muito além de fazer continha, tá? Agora, o cuidado maior aqui é Ele está pedindo o quê? O gráfico da variação da concentração de proteína. Esse símbolo colchete representa a concentração, geralmente, tá? Da proteína em função do volume de água adicionado no leite. Como é que vai ser esse gráfico aí de variação de uma coisa em função da outra, pelo que eu estou vendo aqui, né? Você pode fazer várias coisas para entender isso aqui, tá? Uma das coisas que eu acho legal você pensar que seria útil é você conseguir entender, fazendo cálculos, o que acontece quando você bota água numa solução. Pensa na solução 1 mol por litro. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma análise, que até estava vendo aqui no próprio gabarito da questão, ele só lançou o gráfico. Vocês viram vendo aqui, inclusive. Mas ele não fez uma conta. Mas eu acho que para você, na hora do vestibular, eu acho muito arriscado e muito corajoso você chegar e falar assim, peraí, eu vou só fazer um gráfico aleatório aqui, não fazer nenhuma conta para checar. Não faz isso não. Eu te provo que tem um jeito de fazer. Você tem lá uma proteína que tem, vamos supor, 1 mol por litro. Eu vou botar aqui, ó, com 0 de água adicionado, tá? Se você bota mais 1 litro de água, qual vai ser a concentração que eu vou ter? Então eu botei mais 1 litro de água. Qual a concentração que eu vou ter depois de botar mais 1 litro de água? Bom, se eu tenho 1 mol de proteína ainda e eu dobrei o volume, vai para meio mol por litro. Ó, decaiu a metade. Se você botar mais 1 litro de água, então ir para 3 litros, vamos botar mais uma conta redonda, 4 litros, mais 3 litros de água, vai para 4 litros agora, tá? Então para 4 litros aqui, então aqui é 1, 2, 3, 4. Melhor, bota 3 vai ficar mais 3 vai ficar mais legal, porque 3 vai dar 4, vai dar 0,25, vai dar metade da metade. Então, a cada vez que você for dobrando o volume, vai diminuindo pela metade aqui a concentração. Tá claro que isso aqui vai dar um gráfico que vai ser um gráfico decrescente, parecendo aqueles gráficos de decaimento radioativo. Como ele pedir esboço, por favor, você não tem que expor nenhuma conta para o pessoal. Mas você pode fazer contas para checar o padrão do gráfico que você tinha que fazer. Beleza? Que é o que eu sugiro que você faça nesse caso. Então aqui, repara, olha o que ele está pedindo. Esboce um gráfico da variação de concentração de proteína em função do volume de água adicionado ao leite. Esboce. Acabou. Eu esbocei. Ele quer ver se você tem noção que quanto mais água adiciono, eu vou ter um decaimento exponencial da concentração. Beleza? Não tem que provar matematicamente. Tá bom? Vocês estão aqui ainda? Cadê vocês? Vocês estão me vendo aqui. Isso. Beleza? Então tá. Letra A, de boa. Muita gente agarraria aqui, tá? Eu acho que muita gente colocaria um gráfico linear. Não duvido. B de baixinho. Suponha que uma amostra de 1 litro de leite não adulterado foi tratada com uma certa quantidade de sulfato de cobre, de modo que toda a proteína presente na amostra fosse precipitada. Então,
ele botou o sulfato de cobre, uma quantidade tal que toda a proteína precipitou, se juntou ao cobre. Se essa mesma quantidade de sulfato de cobre for utilizada em 1 litro de uma amostra de leite adulterado, por diluição, a solução remanescente terá menor, maior ou mesma concentração de cobre livre em solução. Pessoal, questão boa que ele fez aqui. Ele pegou 1 litro de leite não adulterado, beleza? Então olha só, vamos anotar coisas para poder entender. Em 1 litro de leite, vamos dizer assim, normal, eu vou considerar que eu tenho N mols de proteínas. Pode ser? Não sei quanto que é, mas eu tenho isso lá. Quando eu pego, por sua vez, 1 litro de leite adulterado, o que acontece? Se esse leite foi adulterado, eu tenho 1 litro ainda, ele não vai estar mais diluído. Olha o gráfico aqui em cima. Se eu adulterei, vai estar mais diluído, então a concentração vai estar menor. Então em 1 litro eu vou ter o quê? N menos X, não sei quanto que é, mol de proteínas. Concorda? O volume se manteve, mas se a concentração caiu e o volume se manteve, eu tenho que ter menos mol de proteína presente. Então, N menos X mol, em relação ao que eu tinha antes. Então, se eu boto a mesma quantidade de cobre que ele falou ali, ó, tá? Que eu coloquei na solução do leite normal, o que tende a acontecer? Muito simples a resposta aqui, ó. Se vai ter menos proteína no leite, a tendência é que eu tenha o quê? Uma maior concentração de cobre 2+ livre na solução. Porque se tem menos proteína e eu coloco a mesma quantidade de cobre, ele vai fazer o quê? Vai sobrar, vai ficar sem precipitar. Porque não tem proteína para ele precipitar. Aí eu consigo ver, pô, tem adulteração. E ele citou isso no enunciado. Então aqui é a questão mais interpretativa que tudo, tá? Justifique. A justificativa está simples aqui, ó. Eu não vou escrever para não ficar muito longo, mas eu te falo, te dito aqui, como é vídeo, você pode pausar e anotar. Ao efetuar a diluição, mantendo ou considerando o mesmo volume de leite adulterado em relação ao leite normal, pressupõe-se que haverá menor número de mols de proteína, já que a concentração é menor. Usando a mesma quantidade de solução de sulfato de cobre, haverá precipitação das proteínas disponíveis, mas como há menor número de mols de proteína, haverá excesso de cobre 2+. Portanto, a concentração de cobre 2+ livre na solução será maior do que aquela usada no tratamento do leite normal, do leite não adulterado. Ponto. Você explicou todos os pontos impossíveis, tá? Eu vou responder já para você lá, Filipão. Eu vou responder já, tá? Vamos ver a C, que é a última, que a C eu acho que é conta agora. Por enquanto é só teoria, tá? A C eu acho que é conta. Uma forma de quantificar os íons cobre 2+ na solução remanescente é por meio da titulação utilizando um agente complexante como EDTA. Tipo, o EDTA é um agente clássico de complexar metal. Então, ele vai grudar no cobre e eu vou ver quanto eu gastei, formando um complexo estável de coloração azul. Sabendo que o ponto final da titulação de 10 ml da solução remanescente ocorre quando 25 ml de... então peraí. Olha os dados. Vamos grifar. O ponto final da titulação é quando tudo reage. 10 ml da solução remanescente, tá? Ocorre quando 25 ml de EDTA, 0,01 mol por litro, são usados para complexar o cobre. Calcule a concentração de cobre 2+ em mol por litro na solução, considerando que a estequiometria do cobre 2+ com EDTA é 1:1, ou seja, um cobre reage com 1 EDTA. Tá? Então, vou começar pelo seguinte, fazer igual eu fiz previamente com vocês. Fazer sem decoreba, tá? EDTA. Põe EDTA.
que consigo calcular para o EDTA? Eu sei a concentração e sei o volume. Vamos calcular o número de mol de EDTA então. Vai ser 0,01 mol por litro vezes o volume, que vai ser o quê? 0,025 litros. Vou subir para vocês poderem ver o que eu estou fazendo aqui, tá? Que é 25 ml. Então, isso aqui vai dar quanto? Ah, tá fácil. O número de mol de EDTA vai ser... Aqui é 2,5 10 a menos 2, né? Vezes 10 a menos 2. Então é 2,5 10 a menos 4 mol. Lembrando que aqui eu mandei o litro embora. O número de mol de EDTA está feito. Ó, vou deixar aqui bonitinho para vocês. Beleza. Só que o que acontece? Como ele falou para mim no exercício aqui, eu sei que 1 mol de EDTA reage com 1 mol de cobre, digamos que a estequiometria 1 para 1, ele falou na própria questão. Então, peraí, se eu gastei essa quantidade de EDTA, eu vou ter que ter, na verdade, essa quantidade de cobre. Então eu tenho essa quantidade de cobre no meio. Então eu posso dizer que o número de mols de cobre 2+, que eu tenho na solução, é de 0. Vou colocar na forma que eu coloquei antes. 2,5 10 a menos 4 mol. Só que ele não quer isso, ele quer a concentração. Cara, o que eu fiz foi calcular o cobre em 10 ml de solução. Então, beleza. A concentração molar de cobre 2+, vai ser mol, 2,5 10 a menos 4, sobre o volume, que é 0,010 litro, famoso 10 ml. Então isso aqui é 10 a menos 2 com 10 a menos 4, né? Então vai ficar o que? 2,5. O 10 a menos 2 sobe como 10 ao quadrado. 10 a menos 2 mol por litro. Também conhecido popularmente como 0,025 mol por litro, se eu quiser pensar assim. Beleza? Não é isso? Acho que é isso mesmo. Fechou. E aí eu vou ter a resposta final do meu caso aqui, que é a quantidade de cobre que ele pediu. Não é isso que eu queria?